não joga futebol. Ah, pastor, eu posso fazer outras atividades? Faça. Mas jogo não é para crente. Tá? Então, a Bíblia fala que tem que existir. Não vou nem olhar para a direção, não pode falar, pastor, está olhando direto. Vou olhar para o relógio, estou falando com você, meu relógio. Você pode jogar futebol, não. Os irmãos aqui fazendo figuinha para a regra da virada. Sério. Vamos lá, Salmo 128, quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te... Vamos ler só a parte B agora desse verso. A parte B, pastor, o que seria a parte B? Tem ponto e vírgula, daí para frente. Vamos lá, 1, 2, 3. Os teus filhos como planta de oliveira à volta da tua mesa. Como planta de oliveira. Senhor, fala conosco, tu és um Deus clemente, bondoso, misericordioso, compassivo, tardio e graça. Precisamos ouvir a tua voz, para que possamos ser edificados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar em nome do Senhor. Queridos irmãos, o Salmo de número 128, ele é um salmo de sabedoria, é um salmo conhecido como Salmo de Sião. Se nós olharmos para a epígrafe da Bíblia, vai dizer que aquele que teme a Deus será abençoado a sua família. Temer a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é se sujeitar a Ele, é se sujeitar à sua vontade, é se sujeitar às suas ordenanças, é não resistir à palavra dele quando for direcionada a nós. Como filhos, a palavra pode ser uma palavra exortativa, ela pode ser uma palavra de consolo, ela pode ser uma palavra de edificação, mas ela é a palavra de Deus. Como o Salmo 127 trata de um salmo das bênçãos de Deus ao lar e à família. Quem não gostaria de dizer, em minha casa serviremos ao Senhor? Quem não gostaria de dizer, eu tenho uma família abençoada? Só que não abençoada no sentido pejorativo, como as pessoas dizem, minha filha é uma bênção, mas não é dizer que é bênção, é um demônio. As pessoas estão invertendo às vezes. Às vezes tem alguns problemas na vida de pessoas e nós dizemos uma bênção. Está passando uma prova e fala assim, irmão, eu estou na bênção. Para com isso. Vamos distinguir o que é bênção e o que é problema. O que é bênção e o que é maldição. Deus foi sempre enfático, categórico ao seu povo, dizendo, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Mas você precisará escolher entre a bênção ou a maldição. As festas do antigo Israel eram celebrações de caminho, e também de caminho no sentido de quando eles estavam indo para a festa, e também eram festas de cunho familiar. Quando você vai ouvir o Êxodo, ou antes do Êxodo, o Senhor dá uma ordem para que a família mate o cordeiro e que coma da carne do cordeiro durante a noite inteira, e o sangue do cordeiro fosse espargido na porta. Aí a Bíblia vai dizer que se a família for pequena, a família vizinha pode dividir o cordeiro com aquela família que é pequena ou talvez pobre, que não teria o cordeiro, para que pudessem todos comerem o cordeiro. Mas antes de comer o cordeiro, era necessário comer também das ervas amargas, porque o propósito de Deus era lembrar o povo quais foram as provas e lutas e dificuldades, ou a amargura que eles enfrentaram enquanto estavam na terra do Egito. Então, nós vamos observar que todas as festas do antigo Israel eram de cunho familiar. Falava-se de um momento de comunhão, confraternização, momento de alegria, momento em que se reuniam para tributar a Deus a honra, a glória, o louvor e a exaltação.
Então nós entendemos que em suas idas até a cidade santa para participar das festas, as famílias iam encontrando as outras famílias e mutuamente elas iam celebrando e bendizendo ao Deus de suas vidas. Então eles estavam indo a caminho de Jerusalém, encontravam-se famílias e então iam se juntando e aproveitavam aquela comunhão, aquele momento de união, não para discussão, não para dissensão, não para falar qual oferta era maior, ou que família era mais poderosa, ou que família era mais forte, mas eles se reuniam para se mutuamente celebrar benignamente ao Deus que fez os céus e a terra, que seria ou que é o Deus das suas vidas. O Salmo 128, ele é o nono salmo, chamado nono cântico dos degraus. Cântico dos degraus, eu falei outro dia, os irmãos eles iam subindo para Jerusalém. É sabido de todos, de quase todos, que a cidade de Jerusalém, ela além de estar sobre um monte, ela era cercada sobre montes. Então todas as vezes que alguém está indo para Jerusalém, ele nunca desce, ele está sempre subindo. Assim é a nova Jerusalém celeste. Aquele que está indo em direção a Jerusalém celeste, ele está sempre subindo na oração, ele está sempre subindo no jejum, ele está sempre subindo na obediência, ele está sempre subindo no compromisso, ele está sempre subindo no relacionamento com Deus. Então, eles ao chegar em Jerusalém, havia um templo suntuoso, havia-se alguns degraus, então eles cantavam esses cânticos e às vezes faziam questão de parar, olhar para o templo e recitar esses salmos que nós acabamos de meditar, os salmos de número 128, como sendo o nono salmo de cântico dos degraus. Assim ele tem uma estrutura, ele está completamente estruturado, e dentro da visão do texto que lemos, eu fiz questão de ler completo, pois é um salmo pequeno. Então, nós sabemos que existe um bojo, existe uma estrutura dentro desse salmo. E dentro dessa estrutura, primeiro fala que bênçãos, revela as bênçãos, ou assim, ela traz a estrutura de bênçãos aos justos. Bênçãos de Deus aos justos. Onde estão os justos aqui? Amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos faz justo. O sangue de Jesus nos justifica. Então somos justificados pelo Senhor. Segundo, é descrição de bênção. Então, além da bênção aos justos, existe aqui uma descrição da bênção. É como se ele tivesse um exemplo. Você vai para o médico, lá o médico vai prescrever uma medicação. Então, além de você ter a certeza que a bênção de Deus está sobre você, ele ainda faz uma descrição da bênção que você ainda quer conquistar. Além da bênção que ele já deu, ainda existem bênçãos que estão guardadas no mundo espiritual, que serão liberadas quando você se posicionar diante do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso, no verso 24, nós vamos ver essa descrição. Então, em terceiro lugar, nós vamos ver a oração pela bênção. Isso no verso 5. A oração pela bênção. Alguém que ora para ser abençoado, alguém que ora para receber de Deus algumas dádivas, algumas porções. E em quarto lugar, a bênção à comunidade. Versículo 6 é que você não só, a sua casa, a sua família será uma bênção, mas toda a comunidade, não só a congregação, mas toda a cidade alcançará do Senhor uma bênção em especial. Então esse é só apenas para você entender o que basicamente os Salmos de número 128 está falando. Mas nós temos como objetivo falar acerca daquilo que seriam os seus filhos. Os seus filhos, ou os teus filhos, serão como plantas de oliveira. Significa que os seus filhos serão ungidos. Vou falar novamente.
os seus filhos serão como plantas de oliveira. Então os seus filhos serão ungidos. As crianças da tua família serão ungidas. As crianças de colo serão ungidas. As crianças que começaram a caminhar serão ungidas. As crianças que começam a falar não vão falar palavrão, nem vão cantar músicas que não glorificam a Deus, mas serão profetas e profetisas de Deus. Então é uma palavra profética, é uma palavra que está sendo liberada sobre a tua casa. Mas quando nós falamos, queridos, usamos a expressão oliveira, sempre nós somos arremetidos a um lugar chamado Getsemane, ou em algumas traduções em linguagens, ao verbalizar, Getsemane. Então, Getsemane. Quando nós ouvimos a palavra Getsemane, nós somos arremetidos ao sofrimento de Jesus. Nós somos levados a nos lembrar do período ou do momento crucial em que Jesus estava com seus discípulos, aguardando os seus apóstolos para que o levassem preso, para que assim ele padecesse por toda a humanidade. Alguém está me entendendo? Eu estou falando disso. Então, nós lembramos que o Senhor, chamando seus discípulos por 3 vezes, para estar com ele em oração. Foi no Getsemane que Jesus olhou para os seus discípulos e disse: a minha alma está angustiada a ponto de morrer, fique comigo. Só que quando ele convida os discípulos para estar com ele, então ele se afasta. Getsemane não é para qualquer um. Getsemane não é para quem não tem propósito. Getsemane não é para quem tem envolvimento. Getsemane não é para quem não conhece o propósito que Deus tem para a sua vida. Getsemane é para quem leva uma vida de propósito. Vou falar novamente. Getsemane é o lugar de quem leva uma vida de propósito. A palavra Getsemane significa prensa de azeite, ou também local de esmagar, lugar para se conseguir suco da fruta que assim será esmagada. Então falar de Getsemane é falar de prensa, é falar de aperto, é falar de ajustes, é falar de algo que vai esmagar. Então, esta geração é a geração que quer andar folgada, é a geração que não quer sentir a pressão, que não quer viver a pressão. Quem Deus chama para o ministério, quem Deus chama para o evangelho, quem Deus chama para a obra, Ele nunca chamou ninguém dizendo vai ser tranquilo, vai ser 1000 maravilhas. Ele já disse logo, vai vir aflições, mas fica tranquilo que eu já venci tudo isso e a vitória já está garantida. Então Getsemane não é para crente fraco, Getsemane não é para crente frouxo, Getsemane não é para crentes que não entendem que para que uma chamada seja desenvolvida é necessário passar pelo processo. Para que nós tenhamos o azeite, é necessário alguém ser esmagado. Para nós termos o suco da uva, é necessário alguém ser esmagado. Então que você entenda uma coisa: quando você estiver passando um processo e diz, eu estou no estreito apertado, é Deus dizendo, eu vou tirar o melhor sumo de você agora, eu vou tirar o melhor caldo de você agora. Só os irmãos não recebendo, só 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá, pelo amor de Deus. Pastor, falar de prensa no início do ano, na primeira ceia do ano, sim. Eu não vim aqui profetizar que vai vir luta pior, vai vir prova pior, vai vir dificuldade. Não. Eu já profetizei que se você orar, se você jejuar, se você consagrar a sua vida, se você se arrepender dos seus pecados, se você rasgar as suas vestes, as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. É deste ano. Este ano será o ano estabelecido de Deus para a sua vida. Será um ano de restituição, será um ano de crescimento, será um ano de receber de volta aquilo que foi tirado, aquilo que foi destruído. O Senhor vai restaurar novamente aquilo que se
foi Deus vai trazer de volta, mas o Senhor deu algumas receitas a serem seguidas para que essas bênçãos possam ser estabelecidas, diz o Senhor. Então, para que você compreenda, Getsemane, lugar de esmagar, lugar de imprensar, mas também lugar de dar resultados. Aleluia. Pergunta para alguém que dá resultados, irmãos. Não, eu estou começando o ano agora. O ano passado eu não dei resultado nenhum, mas esse ano Jeová te traz um Getsemane. Vou falar de novo, esse ano Deus vai te trazer para o Getsemane. Esse ano você vai dar o melhor caldo, o melhor suco, o melhor azeite vai ser extraído de você. Alguém me ouve? Eu sempre uso a expressão da cana. A cana, quando ela é esmagada, passa pelo primeiro momento, no primeiro processo da moenda ou da moinha, você vai perceber que o caldo não é tão bom, não é tão doce. Então, aquele que está trabalhando na máquina de caldo de cana, calma, depois você toma depois do culto. Se quiser ter um pouquinho de limão, pode colocar uma bênção. Aí você vai passar pela segunda vez, ainda não está bom. Passa pela terceira vez, ainda não está bom. Algumas pessoas pensam que quando o homem está dobrando, envolvendo, ou entortando, envergando ali aquela cana, quer dizer que ele quer que saia mais caldo para poder ter um lucro maior. Sim, também tem isso. Mas ele sabe que aquele cliente que está tomando o caldo, que vai tomar o caldo, ele vai precisar voltar. Então, para ele voltar, ele vai ter que ter o melhor caldo. Então, para ter o melhor caldo, precisa passar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Amém? Fica para mim, você está no processo para dar doçura. Não, Mateus, vou te dizer nesse público, pelo amor de Deus, você está no processo para dar doçura. Pastor, 2021 eu já passei pelo processo. Calma, agora é hora do caldo. Agora é hora de dar o melhor. Agora é hora de desfrutar a bênção de Deus sobre a sua vida. Alguém concorda? Alguém pode dar glória? Então vemos que Getsemane era um jardim situado no Monte das Oliveiras, também chamado de Monte dos Olivais, e ele está situado em Jerusalém, também conhecida hoje como a cidade de Israel, ou a nação de Israel, onde está o Getsemane. Mas eu tenho aqui algumas revelações dentro desse texto que nós lemos. Você pode olhar para esse texto e perguntar para mim, pastor, como é que Jesus vai aparecer aqui? Estamos aqui em memória dele. Então esse culto é para nos lembrarmos dele. Esse culto é para recordarmos o sofrimento dele na cruz do Calvário. Se alguém está aqui e não entendeu o propósito, então você vai estar tomando a ceia do Senhor indignamente, porque você não está discernindo o corpo do Senhor. Então, não é pecado, é você olhar para o pão, é você olhar para o vinho, para o cálice e se lembrar da morte vicária de Cristo, que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz, que tirou você do mundo de pecado e trouxe para o mundo espiritual. Vamos ver que as plantas oliveiras, elas são plantadas e elas são também importantes. Elas eram usadas para propósitos santos. Diga para alguém, a oliveira, ela produz azeitona. Diga, e a oliveira, ela existe para propósitos santos. Agora olha para esse irmão e diga assim, você, nesta manhã, diga, nesta manhã, você é a oliveira do Senhor. O Senhor disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, mas você é a minha oliveira. Peraí, pastor, então se eu sou oliveira, o senhor acabou de falar que eu nasci para um propósito santo. Exatamente, você nasceu para um propósito de separação. Você não é igual aos outros, você não faz como os outros, você não anda como os outros, você não vive como os outros, você não é movido pela massa, mas você é guiado pelo Espírito. Por quê? Porque você é um instrumento que Deus gerou. Vou falar novamente, você é um instrumento que Deus gerou para uma grande obra, para uma obra
santa. Pastor, prova-me na Bíblia que a oliveira, ela passou a existir e o propósito dela é santo. Para que você entenda, era usado através da própria azeitona, que era extraída da oliveira, era tirado o azeite, era tirado o óleo. Diga para alguém assim, você está dizendo que está fraco, né? Está quase desistindo, diga, mas se apertar um pouquinho mais aí o tanque vai encher. Diga, se apertar um pouquinho mais você sai da reserva. Se apertar mais um pouco aí, o tanque que estava vazio vai ser reabastecido nesta manhã, para a glória do nome daquele que vive para sempre. Então, uma vez que o azeite, uma vez que o óleo, ele já foi extraído, ele agora precisa ser usado. Tem óleo, então precisa ser usado. Tem gente que é usado, mas não tem óleo. Tem gente que é usado em momentos, porque não tem óleo. Tem gente que tem óleo, mas não tem reserva. Tem gente que recebe o óleo, mas o vaso está furado. Daí no culto é uma bênção, sai da porta para fora, até chegar em casa, o azeite, o nível de óleo vai diminuir. Por quê? Porque o vaso está rachado. Tem gente que participa de alguns cultos conosco, como este, se enche de Deus, fica cheio de ânimo, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu não vou mais parar de congregar. Só que quando chega em casa, entra no marasmo. O que aconteceu? Ele recebeu óleo, porém o vaso está rachado. E se o vaso está rachado, o que acontece? O azeite vai embora. Esse é ainda mais ou menos, porque pelo menos a cara dele não é tão feia como de alguns aqui, né? Porque o vaso emborcado, o azeite pode estar descendo, a cara não melhora, não tem nem um sorrisinho na mão, não olha nem para o lado, parece uma múmia, vou falar, parece um robô, parece que está engessado. Por quê? Porque o vaso está emborcado. Mas nesta manhã o Senhor diz: ei, você não é o vaso apenas, você não é apenas o elemento azeite, mas você é o instrumento que eu vou esmagar para que o óleo venha produzir, para que o óleo venha ser produzido, para que o óleo venha sair. Então, após o produto, após o óleo, então a plantação da oliveira, como ensino importante para propósito santo, ela é usada para ungir reis, ela é usada para ungir sacerdotes, ela é usada para ungir profetas. Então, esse azeite, esse óleo, ele é reservado, ele serve para ungir sacerdote, para ungir profeta e para ungir reis. Pastor, não estou entendendo. Quando você extraiu o óleo necessário, não tem gente grande para você. Quando você chegar e Deus disser fala, você abre a boca e fala aquilo que Deus mandou. Por quê? Porque se eles gostarem, você tem óleo. Se não gostarem, vai continuar tendo óleo. Quem tem óleo, querido, quem tem óleo sabe, tem uma vida de propósito, tem uma vida direcionada, tem uma vida com objetividade, tem uma vida com direcionamento. Tem pessoas que, se você perguntar qual é o seu sonho, onde você quer chegar, ele vai fazer assim: lugar nenhum. Para mim, a vida vai seguindo. Aí eu estou esperando a morte chegar. Mas quem tem óleo, quem é conhecido como a videira, quem é conhecido, melhor dizendo, quem é conhecido como a oliveira, então vai produzir óleo. E produzindo óleo, vai começar a ser usado por Deus para quê? Para levantar pessoas. Essa geração é a geração que derruba pessoas. Essa geração é a geração que critica pessoas. E quando critica pessoas, você não levanta ela, você não eleva ela, você abate, você humilha e faz com que ela até venha perder aquele desejo de ser usado por Deus. Por quê? Porque quem não tem óleo se incomoda com quem tem óleo. Porque quem não tem óleo não sabe dar glória, mas quem tem azeite é dando glória toda hora. Quem tem óleo não consegue ficar parado em lugar nenhum. Não estou dizendo o sentido de ficar parado em um culto como esse. Ele dá glória, dá aleluia, levanta a mão, ele sorri, ele chora, ele grita, ele pula, ele sapateia, ele relampeia, ele é fogo puro. Por quê? Porque ele tem azeite. E quando alguém senta do lado de alguém que tem azeite, ele vai dizer: vou sentar do teu lado para receber minha bênção. Talvez alguém já ouviu isso. Eu escuto algumas vezes em alguns lugares, até com pessoas que nunca me
viram. Uma vez eu estava viajando para fora para um outro país e uma pessoa nativa daquela nação que eu estava indo perguntou para mim se eu era pontífice. Eu disse sim, pontífice. Ela disse, então você está do teu lado para ser abençoado. Por quê? Porque se você está do teu lado para ser abençoado, esse avião não cai. Eu disse, não, porque a promessa de Deus não vai cair não. Então, quando você está do lado de quem tem óleo, querido, você sente alegria, você sente prazer, você sente gozo, você tem esperança. Agora, sente do lado de alguém seco. Senta, meu Deus do céu. A Bíblia diz que o óleo deve estar sobre a nossa cabeça, que em todo tempo seja algo as nossas vestes, nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Diga para alguém, a pior coisa é sentar do lado de crente de cabeça seca. Não discorde. A pior coisa que tem é sentar do lado de crente de cabeça seca. Perguntei, cabeça ungida ou cabeça seca? E aí, ministro, cabeça ungida ou cabeça seca? Se for cabeça seca, sai de perto, porque hoje eu quero dar um lugar. Porque hoje eu quero orar. Porque hoje eu quero ser amigo do Senhor. Não adianta dizer que sou pentecostal e não reagir quando a palavra está sendo ministrada. Se você não consegue reagir enquanto a mensagem está sendo exaurida, enquanto o Espírito está movendo a igreja, eu vou te dar um toque aqui bem especial. Você está no lugar errado. Porque o crente que é pentecostal, meu irmão, quando fala de azeite, quando fala de fogo, quando fala de óleo, quando fala de poder, ele já fica sem segurar, ele sai soltando ninja aí, é rápido, raia, é plantando bandeira, porque o azeite começa a ferver. Crente que tem óleo do Espírito de Deus, que é frenético, ele não para, ele está sempre em movimento, ele não precisa ninguém pedir ele fazer nada, ele já está fazendo, procurando o que fazer. Sempre tem, não está agoniado, está perreado, não, é que eu tenho muito óleo, e o óleo está fervendo, o motor está funcionando. Aleluia! Precisamos melhorar o nosso nível de óleo. Precisamos entender que o Senhor nos chamou para ser, o Senhor nos separou para ser como planta de oliveira. Agora pega essa, a planta de oliveira em si, ela não dá óleo, mas o fruto que ela produz, sim. Então a oliveira, você perceba que ela produz as azeitonas, e que é das azeitonas que vai sair o óleo. Tem gente, irmão, que não tem óleo nem para ele nem para os outros. Todas as vezes que você vier no culto como esse, o que você vai fazer? Você vem se abastecer. Para quê? Quando você sair daqui, você vai abastecer as pessoas que estiverem ao seu lado. Faz isso lá na Então você se abastece, você se enche. Agora senta do lado do crente de cabeça seca. Ele reclama de tudo, reclama da vida, reclama da morte, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do calor, reclama do frio, reclama. Quando você vê alguém reclamando disso, já sei qual é o seu problema. Aí vai falar o que é? Sua cabeça seca. Precisa de óleo nessa cabeça. Precisa de óleo nessa cabeça. Quem tem óleo sobre a cabeça, adora, independente das circunstâncias. Quem tem óleo sobre a cabeça, independente dos problemas, ele está bem dizendo, ele está adorando, ele está glorificando ao Deus que fez os céus e a terra. Olha o que Moisés escreve no Êxodo capítulo de número 40, versículo de número 15. E os ungirá como ungiste a seu pai, para me administrarem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdote perpétuo nas suas gerações. Sabe o que Deus está dizendo? Eu separei o sacerdote, e você vai ungir o sacerdote como ungiste a seu pai, e esta unção, uma vez dada, ela não vai mais sair, ela vai permanecer, ela vai se perpetuar. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu estou fazendo um paradoxo aqui do azeite, da unção do óleo. Então, o Senhor disse perpetuamente. Significa que quando o óleo for derramado sobre a tua cabeça, quando você andar, não vai ficar marca de pegadas, vai ficar marca aquelas poças de óleo, azeite. Alguém vai perguntar assim: olha, o motor está vazando, você fala, não, estou transbordando a unção. Vão perguntar se o motor está vazando, você não. É que estou transbordando no óleo. Mas o que aconteceu se você descobrir que eu estava emborcado? O ano que passou, não recebi nada porque estava emborcado.
empolgado. O problema é que o ano que passou, eu me empolgava no culto, mas chegava em casa frio, vazio, descobri, o vaso estava rachado, mas Jeová me pegou na manhã, na primeira ceia do ano, e ele me trouxe para o concerto, ele encheu a minha vida, e ele me fez transbordar. Então, perceba que a oliveira é importante para propósitos santos. A azeitona, o azeite, ele é usado para propósitos santos. Primeiro vai ungir o sacerdote, depois profeta, depois rei. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 16. Também a Jeú, filho de Nissim, e ungirás rei em Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em seu lugar. O primeiro texto fala que o sacerdote receberia uma unção perpétua. Agora, a segunda unção, que seria para profetas, o Senhor dando ordem para Elias ungir o rei Jeú e depois ungir como profeta em seu lugar. É Deus dizendo para Elias: olha, o seu nível de óleo continua tão alto, que não vai dar para você continuar aqui. Tem muito óleo, então não dá para ficar aqui, você vai ter que subir. Ah, precisa, pastor, de muito combustível para chegar no espaço sideral. Mas o Senhor está dizendo: a unção que você tem, Elias, é tão forte. Você é o profeta do fogo, não precisa de foguete para ser arremessado, não precisa de nave espacial para ser arremessado. A unção que você tem vai te levar e você subirá, será arrebatado do primeiro vento. Mas antes disso, haverá uma transferência. Você vai subir, mas antes de subir, você tem que deixar alguém, você tem que preparar alguém, você precisa ter um sucessor. Aí nós vemos um problema, uma geração que tem medo de sucessor, levantar sucessores. Por quê? Porque todas as vezes que você ensinar alguém, você vai ensinar da forma correta. Por quê? Faltando você, alguém vai dar continuidade à visão que Deus te deu, e a coisa vai continuar funcionando. Tanto é que quando você vê Moisés preparou Josué, mas quando Deus vai falar com Josué, o Senhor vai dizer assim: olha, Moisés te preparou perfeitamente, você teve experiências extraordinárias com Moisés. Só que uma coisa: Moisés, meu servo, é morto. Agora o negócio que eu tenho é com você. E como eu fui com Moisés, eu serei com você se você obedecer o que o meu servo Moisés falou. O que o meu servo Moisés ensinou. Se você meditar a palavra, se você guardar a palavra, se você falar a palavra, você será bem sucedido. Aonde você chegar, vai se levantar tantos inimigos, mas se levanta e cai e você passa. Se levanta, cai e você passa. Se levanta, cai e você passa. O lugar que você chegar, você olhar e dizer assim: ó, tá vendo? Tá? Aí você vai pisar. O Senhor vai dizer: já pode assinar os papéis, porque é meu. Eu vou te dar por herança. E aquilo que está debaixo de maldição, aquilo que não flui, aquilo que não desenvolve, o Senhor está dizendo: nas tuas mãos está a bênção. Você vai tocar, e quando você tocar, aquilo que era maldição vai vir a bênção. Por quê? Porque tem óleo na tua cabeça, porque tem unção na tua cabeça, porque Deus te levantou para oliveira. Mas vamos lá. Usavam também o mesmo azeite para iluminar, e para iluminar o menorá. Alguém conhece o que é menorá? Ou já ouviu falar de menorá? Existe o castiçal e o candelabro. Alguns candelabro, castiçal, é o mesmo menorá. Só que o castiçal ou o candelabro, a depender dele, pode não ser o menorá, porque era colocado apenas
uma quantidade de azeite, e a quantidade de azeite que era colocado nele queimava durante um período, mas logo depois se apagava. Os irmãos vão se lembrar do candeeiro da virada do ano, né? Vamos dormir porque o candeeiro já está acabando, porque o azeite está acabando, então vai apagar, ficar tudo escuro. Vamos arrumar tudo logo, porque o azeite, porque o óleo, porque está já descendo o nível, então se escureceu, já era. O menorá, ele ficava queimando durante 7 dias. Sim, durava 7 dias. E a cada 7 dias era trocado ali agora o pavio dele e o azeite, mas sem ficar aceso, e o azeite era recolocado nele. Nós conhecemos que, entrando no tabernáculo, entrando no lugar santo, você vai perceber que logo na entrada, na sua esquerda, está o menorá, está o candelabro, está o cartiçal. Esse cartiçal é de ouro e ele representava Cristo, porque a luz do mundo, a luz de fora, não poderia alumiar nenhum compartimento do lugar santo, nem do lugar santíssimo. Então precisava de uma luz para alumiar. Então aquele candelabro representava o próprio Cristo, que clareava todo o lugar santo. Alguém me ouve? Então clareava o lugar santo e clareava também a mesa da preposição, onde eram postos 12 pães, representando 12 tribos, que ficavam por 7 dias ali. Depois de 7 dias era tirado, o sacerdote comia, e também servia para clarear, para alumiar o altar do incenso. Alguém está me ouvindo? Então, se você tiver a luz de Deus, você vai estar sempre bem nutrido e vai estar sempre voltado para adorá-lo na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que a nossa oração é como incenso na salva diante do Senhor. As nossas orações chegam a Deus com incenso, mas quem não tem óleo, quem não tem a luz, não tem como, não dá para se alimentar, para se nutrir espiritualmente, e não tem como chegar até o lugar santíssimo ou a presença de Deus. Alguém poderia falar: pastor, Jesus já abriu o caminho, mas você não obedece para entrar no caminho. Mas Jesus agora morreu, mas não precisamos mais desse negócio. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então, se as suas obras elas são más, significa que você está em trevas. Então, se você está em trevas, é falta de óleo, é falta de luz, é falta da presença de Deus. Então, usava-se para iluminar a menorá, usava-se até mesmo para a medicina, até para fazer sabão. Então escute, o mesmo óleo, ele servia para ungir, ele servia para acender a menorá, ou dar luz à casa, e servia também como medicamento, e servia como sabão. Eu quero que você guarde isso aqui, pelo amor de Deus. Diga comigo: luz, fala forte, luz, saúde, limpeza. Luz, saúde, limpeza. Quem foi a única pessoa que conseguiu trazer isso? Se fala de Jesus, tem alguma prova? Você tem alguma prova disso? Olha o que diz ele no capítulo 25, 37. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Em Zacarias capítulo 4, olha o que diz: e o anjo que falava comigo voltou e despertou-me. Diga para alguém: despertou-te. Diga: eu sou o anjo de Deus nessa manhã para te despertar. Diga: o anjo despertou-me. Não, discorde, entra no culto. Diga: o anjo despertou-me. O anjo que falava comigo voltou e despertou-me como homem que é despertado do seu sono. Diga para alguém: acorda. Diga: o anjo, esta manhã, que sou eu, vim te dar um toque para despertar desse sono da indolência. Eu mesmo não, pastor, que não estou dormindo. Que seria sono da indolência? Preguiça, cansaço, fadiga, negligência, falta de compromisso.
a desobediência. Quando alguém está dormindo sono na indolência, ele perde a noção das coisas, porque ele perde a consciência, ele perde a noção. Então, veja aqui, Zacarias escreve que o anjo do Senhor veio e então o despertou como que um homem que é despertado do sono, e disse-me: que vês? Olha para cá, por que ele despertou o profeta? Por que foi despertado? Porque quem está dormindo não vê. Então tem coisa que Deus quer te mostrar, mas você está dormindo, não vai ver. Tem gente que reclama, murmura o tempo inteiro: a bênção não vem, a bênção não vem. Eu já orei, já jejuei, já consagrei. Não. Você está dormindo. A coisa já está diante de você, a bênção está aí, mas está dormindo e não consegue ver. Tem coisas que você faz campanhas orando, pedindo. O Senhor falou: para que isso? Eu já conquistei para você na cruz. Você está me entendendo, Oliveira? Só tem 3 oliveiras aqui. E disse: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no seu topo. Veja o que? Castiçal e o que? Azeite. Castiçal e azeite. Veja o castiçal e azeite no seu topo, e com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então escute: eu tenho óleo, eu estou vendo, eu percebo, eu entendo que o castiçal, ou candelabro, ou menorá, ele já está aceso. Ele tem os seus canudos sobre ele que mantém aceso. Só que tem uma coisa: do seu lado direito e do seu lado esquerdo tem 2 oliveiras. Sabe o que significa? Se o azeite acabar, a oliveira vai continuar produzindo. Se a lâmpada apagar, a oliveira vai continuar produzindo o óleo. Pegou essa? Não. Ah, Jesus está comigo, mas tu não produz nada. Ah, o Senhor já é na minha vida, sim, mas tu não produz nada. Deus está dizendo: eu estou mandando reforço à sua direita e à sua esquerda, para que você não se apague, porque o Senhor te chamou. Você é a anjo comando do sal da terra. Diga para mim: é hora de reacender, irmão. É hora de reagir. É hora de fazer alguma coisa. É hora de se levantar. É hora de dar lugar. É hora de deixar o Espírito de Deus operar em nosso meio. É hora de voltar a profetizar. É hora de voltar a ter visões. É hora de voltar a ter revelações. É hora de voltar a sentir a glória de Deus no nosso meio. É hora de voltar a ver paralítico andando, cego enxergando, coxo pulando e dando glória. É hora da igreja se levantar. Este ano é o ano que Deus está dizendo: é hora que resplandece, porque já tem as colunas e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, resplandece. É hora de brilhar. Tem gente que você olha na cara e já vê treva. Sério, irmão. Não é que está chateada, é treva pura. É falta de azeite. É falta de óleo. É que talvez está caído. Isaías 60, o Senhor está dizendo: levanta-te. Não, eu vou mexer com você. Olha quem está falando, não. Pega o nome de alguém e balança assim, ó. Levanta-te. E resplandece. Porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre
amanhecer amanhã de parto. Tá? Quando eu quero você está preparado para dar luz? Não pode falar para o irmão também. Fala para o irmão. Ei, irmão, está preparado para dar luz? Diga, levanta, porque é hora de você dar a luz. É hora de mostrar para o mundo, como disse Daniel, nós somos astros do mundo. É hora de brilhar, é hora de resplandecer. A Bíblia diz em Apocalipse que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, os 7 pastores, os 7 líderes da igreja. Na igreja não vai ter estrela, não tem que ter estrela. Só que tem uma coisa, para ela brilhar, o sol da justiça tem que refletir nela. Não é que você é estrelinha, não. Mas o Senhor te chama de estrela. Só que tem um mistério mais profundo. O Senhor fala sobre 7 castiçais de ouro. Quem são os 7 castiçais de ouro? As 7 igrejas. Diga para mim assim, agora você dá luz ou você dá luz? Mas para dar luz precisa de... Sem óleo você não faz nada, sem óleo você não alumia, sem óleo você não produz, sem óleo a coisa não flui na sua vida. Só que o Senhor está dizendo, olha, esse ano vai ser o ano que você vai estar cedo. E quando olhar para o nível de óleo e falar, Jesus vai acabar, ele vai falar assim, olha para a direita, olha para a esquerda, você vai olhar. 2 pés de oliveira carregados em Cristo. É só tocar para morrer. É só pensar que vai ter azeite. Olha o que diz em Lucas 10. Eu preciso encerrar para que possamos participar do corpo de Cristo, mas eu quero que você entenda. Lucas 10, 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Eu disse para você que o azeite servia para ungir tanto sacerdotes, profetas como reis. Eu trouxe para você que o azeite é necessário para acender as lamparinas, as lâmpadas, os castiçais, o menorá. Escuta que eu estou chamando você não é de candelabro, eu estou chamando você de menorá. Por que eu estou chamando você de menorá? Porque você vai ter óleo a semana inteira. E quando for no primeiro dia da semana, você vai estar aqui no culto. Alguém vai falar assim, vai fazer o que na igreja? Domingão, na volta. Fala, vou lá reabastecer. Amém? Então, falamos agora na leitura que o azeite também serve para curar feridas abertas. Isaías foi uma pasta de figo, não, pasta de figo é saborosa. E pasta de figo com azeite. Só que Isaías chega no câncer do rei Ezequias, ele faz aquela pasta de figos e deita azeite e coloca sobre a ferida. E ele diz, Deus acrescenta 15 anos para você. Aí é como se Ezequias olhasse para ele e perguntasse, e essa ferida? Aí Isaías falou, no terceiro dia você está bom. Você lembra que o Senhor falou que vai acontecer em janeiro? No primeiro mês, o Senhor falou lá na virada. No primeiro mês, o que ele vai fazer? Ele vai enviar o primo novo. Ele vai enviar óleo. Ele vai enviar mosto. Ele vai trazer a palavra de convicção.
Ele vai trazer a unção que vai te empurrar, vai te conduzir, que vai te levar. Ele vai trazer alegria. Ô irmão, dá uma sacudida desse irmão, você já contou aí. Misericórdia, vou pra cima. Sacode ela aí, pelo amor de Deus. Senão eu vou segurar você aqui até uma hora. Alguém está me ouvindo? Diga para alguém aquela ferida que causar em você. Fica tranquilo. O óleo resolve. Deus está sarando, falou para mim agora. Deus está sarando pessoas agora. Não, Deus está sarando, sim. Tem feridas no recôncavo da sua alma. E Deus começou entrando agora. Estou sarando você. Você age assim não é porque você quer, que você está ferida. Gente ferido fere. As suas atitudes de hoje está refletindo o que você passou ontem. Mas o Senhor está dizendo: é hoje que eu quero derramar esse óleo. É hoje que eu quero liberar esse óleo. Tem estágios como são ensinados em Israel, que o melhor da oliveira é o azeite extra virgem. Repete comigo: o melhor da oliveira é o azeite extra virgem. Agora pergunta para mim: para que serve, pastor? Esse aqui era usado só para o templo. O azeite extra virgem era usado para o templo, para iluminá-lo. Esse era o melhor azeite. Sabe, quando a prensa passa a primeira vez, passou o primeiro óleo que saiu, primícia. Para o Senhor. Logo depois, isso é um processo, tá? Você precisa entender os estágios. Logo depois da primeira passada da moinha, das pedras mó que esmagam as azeitonas, tira-se o primeiro azeite, o extra virgem, para o templo. Logo depois, prensava novamente com a pedra e rolava sobre a azeitona, que rodava e que extraía mais óleo. E quando saía mais óleo, era usado para fazer medicamento. Repete comigo: o primeiro óleo, acender a lâmpada. Segundo óleo, saúde. O Senhor falou que os seus filhos serão ungidos, as crianças serão ungidas. Imagine você. Porque as crianças têm os mais velhos como exemplo. Aí a pergunta é: que tipo de exemplo você está dando? Que tipo de testemunho você está dando? Mas aí, dentro desse estágio, tem um terceiro. O primeiro, que é passado, azeite extra virgem, templo para acender lâmpada. A segunda passagem da moenda, das pedras que rolam, servia para medicamento. E aí continua o processo. E a terceira passada, o terceiro estágio daquele processo era para usar para limpeza. Fazer sabão, limpeza. Então pega aí, porque alguém já está pegando. O primeiro, acender a lâmpada, era para o templo extra virgem. O segundo, trazer saúde. E o terceiro, a Bíblia diz que nós estamos limpos pela palavra. Diz também: eu estou limpo pela palavra. E a Bíblia diz: eu estou limpo
Yeshua. Glória a Deus. Yeshua. Ele está chegando, cadê o glória? Jerusalém. Se não tiver conosco, não sobe. Se não tiver presença, aliança. Sim, a salvação é aliança com Cristo. Eu vou ficar recebendo Ele como Salvador. Aleluia. Aleluia. Você precisa de luz? Você precisa de saúde? Você precisa limpar algumas coisas que estão sujas? Glória a Deus, é verdade, Jesus. O Senhor está dizendo, chegou esta manhã. Aleluia. Senhora, Jesus ele passou por isso, esse mesmo processo, os 3 processos, Jesus passou. Tudo começa no Getsemane, que significa lugar da prensa das azeitonas para extrair o óleo. Olha para alguém e diz assim, ó, Jet. Não, tem que olhar e falar, Jet. Agora diz, Sema. São 2 palavras. Diga, Jet. Sema. A palavra Jet significa prensa. Diga para alguém, talvez, Jet para a sua vida. Glória a Deus. Precisava dar uma apertada mais. Glória a Você não Deus. entendeu ainda? Aleluia, Jesus. Você não entendeu o que é evangelho? Glória a Deus. As coisas velhas são passadas, esse tudo se fez novo. Olha para mim e assim a Jet. Aí para ele não ficar triste, diz assim, Semani, que significa óleo. Diga só, esquece a prensa, porque o óleo já foi extraído. Os tempos difíceis são Deus te preparando para coisas grandes. Os tempos de adversidade são Deus te preparando para coisas extraordinárias. Você pode dizer assim, olha, eu estou passando por tal situação, alguém passou por algo semelhante, mas olha como é que fulano está, e só deu para mim, só caiu
2021, aliás, vamos voltar, né? 2020, 2019, 2020, 2021, foi só gente. Agora só semana. Não, por favor, profetiza comigo, deixa Deus usar para alguém e fala assim, ó, irmão, agora é semana. Semana. Irmãos, escuta. Tinha coisa travada. Está travada? É só colocar a hora que destrava. Semana. Estava travada, amarrada, trancada, travada. Semana. A causa da justiça travou. Semana. A porta está emperrada. Semana. O cadeado abre. Semana. A porta está abrindo sem querer. Semana. Olha. E o Senhor falou na virada que ele traria azeite novo, óleo novo, trigo novo, pasto novo. Ele disse palavra nova, tem azeite novo e de novo um tempo de alegria para a sua vida. Quem pega isso aqui feliz, abre essa boca e canta. Primeiro estágio, jardim de Getsemane. Quando Jesus foi prensado, foi um momento de muitas trevas e um momento terrível. Isso nas próprias palavras de Jesus. Jesus falou quando ele estava no Getsemane, quando ele estava sendo prensado, ele chega até a dizer ao Pai: a prensa está doendo. Se o Senhor puder, faça de mim esse cálice. Aí ele volta dizendo: está doendo, mas tem propósito. Todavia seja feita a sua vontade. E quando ele está cheio de emoções, todos os tipos de emoções, um fenômeno raro acontece com ele, a hematidrose. Isso acontece no jet, antes do óleo sair. Pegou o vaso. E os seus vasos capilares se rompem. E o seu suor se transforma em sangue. Pensa no turbilhão de emoções que havia tomado Cristo. Ele estava no Getsemane e disse: Pai, é hora do jet? Ele disse sim, mas depois cena. Diga para mim, o importante não é o processo, é o resultado. O importante não é o processo, é o resultado. Diga para mim, assim, uma puta mesmo. O importante é o que? O resultado. Irmão, tem gente que nem para ser usado presta. Nem para ser usado presta. Olha para o irmão e diz assim: irmão, o importante não é o processo, é o resultado. Olha o que a Bíblia diz: melhor são o fim das coisas e não o início delas. O início é jet, mas o final cena. Pegou ou não? Aí a minha pergunta aqui foi: por quê? Para trazer luz ao santuário, para trazer luz do santuário, trazer luz do santuário para a sua vida. Então Jesus passou pelo Getsemane, sentiu o jet para extrair o óleo, para trazer a luz do santuário e colocar dentro de você. Está rindo mais pegar esses três aqui. Eu vou mudar de igreja. Espírito Santo da verdade. Ainda falando que gosta do pastor. Se eu fosse for pastor de Israel, faz essa casa? Sangue de Cristo. Aleluia. Eu não creio que eu povo mais feliz da terra. Verdade. Eu posso estar com o coração sangrando, o Senhor vai me descer
Por quê? Porque o importante não é o momento, é o resultado. Há um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Agora eu pergunto, você ama a Deus? Você está no propósito dele? Então essa manhã a mensagem é para você. Glória. Então por que o Senhor passou por esse momento terrível e ele fala, ele faz uso das palavras? Trazer luz do santuário para a sua vida, para você ver com os seus olhos da fé, para você ver de maneira especial, você vê o que os outros não veem. Não entendi, pastor. Ele está dizendo, eu estou trazendo luz para te mostrar os mistérios que só você vai ver. Ele está dizendo que ele vai trazer a luz do santuário para você. Para quê? Para você ver com os olhos da fé. Porque para você ver de maneira especial, você vê o que os outros não veem. Não estou entendendo. Você está dizendo, eu estou ampliando a sua visão. Eu estou ampliando a sua visão. Esse é o primeiro estágio de Cristo no Getsemane. Fica tranquilo que eu vou até a 10ª. Brincadeira, foram só 3. O segundo estágio, ele foi ferido, ele foi açoitado. Esse processo é usado para medicamento. Pelas suas feridas fomos sarados. Lembra do primeiro processo? Extra virgem, o azeite para acender a lâmpada. Segundo processo, o óleo para sarar. Então Jesus passou o primeiro processo para trazer a luz do santuário e colocar em você para abrir sua visão. Segundo estágio, Jesus, ele foi açoitado, ele passou pelo processo, ele foi moído, ele girou, para quê? Para poder produzir o azeite que vai trazer medicamento. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e não nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi ferido pela moído, prensa de azeite, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso que Jesus passou pelo Getsemane, porque ele precisava produzir o primeiro estágio de óleo, e ele disse sempre, eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas. Temos várias referências, enquanto diz que Jesus é o verbo é a palavra, temos várias referências na Bíblia dizendo que a palavra é luz. Então dizer que a palavra é luz é dizer que agora você tem o próprio Cristo habitando em você. O óleo está em você. Ele vai iluminar, vai clarear. Tem coisas que você vai começar a realizar. Algumas pessoas vão dizer assim, ó, fulano está aqui há tantos anos e não percebeu isso. Vão dizer assim, nossa, há tanto tempo estamos tentando resolver e ninguém resolvia. E como é que você conseguiu? Aí você vai dizer assim, ó, você é maneiro. Não, esquece o Jéssica. Deixa o Jéssica. Alguém está entendendo essa tela? Terceiro e último estágio, oh glória, vou para casa almoçar. Terceiro e último estágio, usado para limpeza, purificação. Na cruz, ele foi oprimido, moído outra vez, e dessa vez para a purificação. Pegou não? Os 3 estágios do Getsemane. Agora, ó, vou voltar só para você recapitular. Primeiro óleo, extra virgem,
para acender a luz do templo. Segundo óleo, segundo processo, azeite para curar, para sarar. Terceiro, para limpeza. Tá? E Jesus fez isso, os 3 estágios do Getsemane. Luz do templo, do santuário, para você. Cura de todas as enfermidades e feridas para você. E agora a lavagem, a limpeza. Eu sei que é chato, mas eu vou mexer com você. Diga assim, ó, eu estou limpo agora. Não, mas fala forte, ó. Eu entrei aqui só o sangue. E aí? Estou limpo. Eu sei, calma, você não tomou banho hoje, calma, mas não tem problema. O sangue vai te limpar, não é doido. Estou falando da limpeza espiritual. Quem me ouve? Primeira epístola de João, peço a Nayane para louvar o Senhor, preparar o bolinho. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Glória a Deus! Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa. Provas que eu já passei, gente, é bem difícil, Senhor, ouvir a acusação do meu tentador. Lembranças do já me querem me fazer parar. Ouvindo palavras, eu não sabe o nosso verso. Parando se for você que for sempre. Viver o passado ficou, já ficou para trás. Sempre já venceu. Não quero falar. Eu quero a glória de Deus. Acusações do tentador, lembranças do passado vem e queres fazer parar. Ou mesmo palavras alguém, olha esse assim, e não quero gente acreditar. Mas não tem a ver, ele pode chegar. Parando se for
força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer. Recebe poder para vencer, recebe. A jornada Tem que passar para trás. Vamos aqui com as mãos agora. Tu vai vencer. Não entra mais. Essa foi de as duas mãos assim, olhos fechados. Comece a orar, comece a orar. Comece a orar, os senhores orar nesse momento. Eu preciso que as adolescentes estão conversando. Fica junto agora. Eu quero que as mãos dessas pessoas fiquem de olho, eu preciso de olho, por favor. Eles levantem as mãos agora, é uma unção de Deus liberada. O Senhor quer te enxergar, quer te transformar. Você vai caminhando pela frente. Você vai caminhando pela frente. Precisa disso. O Senhor está dizendo: eu vou trazer